Jesus. Amém. Deus é muito grande. Não é possível conhecê-lo mentalmente falando, porque nós vamos fazer uma reflexão, não vai ser assim. Não vai ser possível encontrar Deus se nós procurarmos, e não será possível tocar em Deus. Deus é Espírito, e Deus é uma unidade plural, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus é uma realidade espiritual muito poderosa, que nós, na nossa carne, no nosso pecado, nós não podemos vê-lo e nós nem podemos tocá-lo. O destino final que Deus tem para nós é maravilhoso. E o destino dele é nos levar para a presença dele, aonde ele existe no esplendor de sua glória, que agora nós não podemos ver e nem suportar. Mas esse é o alvo final de Deus. Nós nascemos para isso. Lá na Nova Jerusalém não vai ter o primeiro céu, aqui vai passar, o sol, tudo vai passar. E quem vai iluminar a Nova Jerusalém é o esplendor da glória de Deus. Não vai ser estrelas, não vai ser sol. Isso é o final da nossa existência na eternidade com Deus, que é o anseio do nosso coração. A gente nasce desejando vida, desejando a eternidade, desejando alguma coisa. Essa alguma coisa aí é Deus. E o plano final dele é que nós o conheçamos e vivamos eternamente com ele e ele no esplendor de sua glória. Agora nós conhecemos Deus, sim, ele nos salva. Quando nós recebemos Jesus, nós temos a alegria da salvação. Ele habita em nós, ele está conosco, mas de uma maneira muito branda. Nós não suportamos Deus no esplendor do seu ser e de sua glória. Às vezes, aqui e ali, os crentes oram para serem cheios do Espírito Santo. Uns chamam isso de batismo com Espírito, outros chamam de plenitude. Eu costumo dizer, olha, Lucas escreveu os livros dele antes do primeiro livro de teologia ser escrito. Então, nos escritos de Lucas, revestimento de poder, promessa do Pai, batismo com o Espírito Santo, e recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo é uma coisa só. Está referindo-se àquele evento de Lucas, de Atos 2, que é o cumprimento das profecias, que os salvos teriam o Espírito Santo. Quando os crentes que têm o Espírito Santo e são mais visitados pela presença de Deus, e uns chamam de batismo com o Espírito, outros chamam de plenitude do Espírito, mas quando o crente sente mais a presença de Deus, eles costumam chamar isso de batismo com o Espírito Santo, outros chamam de outras formas. Quer saber o que é isso? É só mais um pouquinho de Deus, mas é só um pouquinho, porque nós não podemos suportar Deus no esplendor de sua glória. Nós não podemos conhecê-lo de outro jeito, a menos que ele fosse misericordioso e se revelasse. Por isso que Deus fala com Noé, por isso que Deus fala com Abraão, por isso que Jacó, que não era santinho, estava fugindo do seu irmão. Quando ele estava dormindo, ele teve um sonho e o Senhor se colocou do lado dele. Por isso que Deus falou com Moisés. As pessoas que conheceram Deus, conheceram por revelação, e não porque eram melhores, mais espertos, mais santos, e conseguiram. Nós só conhecemos Deus por amor, por graça e por misericórdia, e só conhecemos um pouquinho. Agora, Deus deu um testemunho de si mesmo pela criação, é verdade, mas a própria palavra de Deus diz que ela apenas nos torna indesculpáveis. A gente não consegue encontrar Deus pelo fato que Ele criou o sol, as estrelas, o planeta Terra, os animais. Ninguém conhece, eles não são um caminho para Deus, ainda que o poder de Deus tenha sido manifesto na criação. Ainda que a criação dê testemunho de Deus, ela não nos leva a Deus. Quem nos leva a Deus é Jesus, é Ele que nos leva a Deus. Agora, Deus deu testemunho de si mesmo através desse livro aqui, a Bíblia. Ele é totalmente singular. Ele foi desenvolvido no contexto da etnia judaica. A etnia judaica foi formada por Deus no zero, a partir do zero. Tem que lembrar que quando Deus fala com Abraão, presta bem atenção agora, Israel não existia. Ele morava em Ur dos Caldeus. Ele era um não-judeu,
ele era um gentil. Deus falou: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Por revelação ele passa a obedecer, mas Israel não existia. Abraão vai existir até os dias que Isaac e Esaú têm 15 anos, aí ele morre. Ele conheceu então o filho dele, ele conheceu 2 netos dele, mas ele não conheceu os bisnetos, os 12 patriarcas ele não conheceu. Ele não viu Israel formado, Nesse sentido, Abraão não era judeu, nem existia Israel, ele não era judeu. Ele nunca soube nada de Moisés, ele nunca soube nada da lei de Moisés, ele nunca soube nada sobre as dietas de Moisés, sobre guardar o sábado, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa. Abraão não soube nada disso. Então Deus falou com Abraão, Isaque e Jacó e passou a formar essa etnia, a etnia de Israel, para que Israel, formado por Deus do zero, fosse nação santa e um reino de sacerdotes. Presta bem atenção aqui. O sacerdote fazia mediação entre Deus e os homens. O único mediador para salvar entre Deus e os homens é Jesus. Mas Israel é um reino de sacerdotes como instrumento da revelação histórica de Deus. Tudo que a gente sabe de Deus, a gente sabe a partir do momento que ele falou com Abraão, Isaque e Jacó, e foi falando com a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, e fez aliança com a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, e prometeu nova aliança com a casa de Israel, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e enviou o Messias para Israel, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e tudo que nós sabemos de Deus está nesse livro, como Deus formou essa etnia e falou com essa etnia. Uma etnia que ele formou do zero, para ser uma nação santa e um reino de sacerdotes. A história da Bíblia mostra que a maior parte deles tinha um coração duro, na linguagem bíblica daqueles séculos passados, o pescoço duro. Quer dizer, se era para virar para cá, não virava, se era para virar para cá, não mudava, não se arrependia. Eles tinham dura cerviz, que era um jeito de falar, cabeça dura, coração duro. Hoje a gente fala de outra forma, mas sempre teve uma minoria temente a Deus, e essa minoria temente a Deus é nação santa, é reino de sacerdotes, sim. Então Deus deu testemunho de si mesmo através desse livro. Esse livro é maravilhoso. Só existe esse livro na história da humanidade. Preste bem atenção, não tem outro igual. Esse é o livro mais vendido todo ano. Esse é o livro mais lido todo ano. Não existe outro livro como a Bíblia. Numa certa ocasião, Deus fez um desafio às nações. Que as nações se congregassem e elas mostrassem as suas predições antigas. Chama as nações aí e fala para elas mostrarem as predições antigas. Mostrarem promessas antigas que estão se cumprindo. Mostrarem profecias antigas que estão se cumprindo. Que venham as testemunhas das nações antigas e fale assim, olha, nós temos profecias, temos predições, nós temos. E elas se cumprem assim para que nós possamos dizer, é verdade. Deus fez esse desafio. Que as nações tragam as predições antigas, que venham as testemunhas, e que eles possam mostrar, e que nós possamos falar, é verdade. Você quer saber? Esse desafio de Deus, que já eu leio na Bíblia, nunca foi respondido, porque as nações não têm essa possibilidade de responder esse desafio de Deus, porque só tem um livro como esse, não tem nenhum outro. Não quero ofender ninguém, mas eu preciso falar claro. Sabe as chamadas profecias de Nostradamus? Você já prestou atenção nelas? Você já ouviu? Pessoal aí mais ligado ao esoterismo, tudo fala muito de Nostradamus. Gente, eu não quero ofender ninguém, mas é para dar risada, não é? Aquelas profecias de Nostradamus não tem nem pé nem cabeça. Uma das mais famosas é assim: vai morrer primeiro o irmão mais novo, depois vai morrer o mais velho. Quantos milhões de irmãos tem no mundo? Morreu primeiro o mais novo, depois morreu o mais velho. Aí eles pegam essa profecia,
porque ele era, pelo espírito de adivinhação, ele tinha uma bacia com água e ele enxergava as coisas, e assim diz que ele profetizou. Aí o pessoal que endossa muitas profecias de Nostradamus diz: ele profetizou a morte dos Kennedys. Primeiro morreu o presidente Kennedy, depois morreu o irmão dele mais velho. Gente, mas ele não, se ele tivesse profetizado, ele que falasse então: primeiro vai morrer 2 irmãos de sobrenome Kennedy. Mas não é claro assim, é vago demais, sem nenhum contexto histórico, sem nenhum contexto arqueológico. Não tem como dizer que de fato ele estava profetizando sobre os Kennedys, de tão vago que é. E as profecias de Nostradamus são muito vagas, sem nenhum contexto verificável. Só para você ter uma ideia, vou citar só uma, porque eu não vou citar a Bíblia inteira. Quando Jeremias falou que o templo ia cair, ele falou claramente: o templo vai cair, porque foi transformado em covil de salteadores, e o templo vai cair. Quando ele profetizou: o cativeiro de Israel na Babilônia durará 70 anos, eu li a Bíblia calculando. Capítulo 1 de Daniel começa assim: no 3º ano do rei Joaquim, a Babilônia veio e levou os filhos dos nobres. Aí Daniel foi levado para a Babilônia. Você vai contando ali do 3º ano de Joaquim, que governou 11 anos, mais os 3 meses de Joaquim, a Babilônia volta e leva mais outra turma. Então aí dá uns 8 anos e pouco. Depois mais 11 anos se passam no reino de Zedequias, e aí a Babilônia volta, destrói o templo, destrói tudo. Você vai somando os anos. E aí eles ficam mais 50 anos na Babilônia, completam os 70 anos, quando o imperador Ciro deu o decreto que vão voltar. Então, do primeiro exílio de Daniel, contando até o 3º exílio, mais 50 anos na Babilônia, deu 69 anos e 3 meses, porque eu calculei, eu olhei os textos calculando. Só que se você fosse, da hora que o imperador decreta, até você organizar a viagem, e você conseguir viajar, porque tinha que viajar de caravanas, muitas pessoas, não podia viajar só uma pessoa, e viajando de camelo. Então eles chegaram no ano 70, ali na terra prometida, como o Senhor havia profetizado. É só um exemplo de profecia. Só um exemplo. As profecias na Bíblia têm contexto histórico, têm achados arqueológicos, elas são muito específicas. Elas não são: morrerá o irmão mais novo e depois o mais velho, então são os Kennedys. Não é assim. É muito específico as profecias sobre a reconstrução do templo, a volta de Israel, a vinda do Messias, o derramar do Espírito Santo, os sinais da volta de Jesus, a escravidão de Israel no Egito, como iam sair do Egito. São muito específicas as profecias da Bíblia. Então o Senhor fez esse desafio para as nações, e as nações não têm um livro como esse. Sabe, os povos aqui das Américas, antes dos europeus chegarem, eles não tinham nenhum livro. Só tem uma etnia no mundo que escreveu um livro como esse. Só tem uma etnia no mundo que tinha uma classe de escribas que decoravam, tinha lá a turminha especializada em Zacarias, em Jeremias. Eles decoravam o texto, e eles eram escribas, eles desenhavam letra por letra ali no papiro. Quando a cópia ia ficando velha, antes de ficar velha, a profissão dele era escriba. Ele começava a fazer outra cópia. Tinha a turminha só de Jeremias, turminha só de Oséias, a turminha só de Amós. Não tem uma cultura no mundo que teve um grupo de escribas para preservar um texto como esse aqui nas Américas. Nem quando a Europa era composta de povos bárbaros, nem na África, nem na Ásia, em canto nenhum, cultura nenhuma preservou um livro como esse. Tem uma religião que vem dos Estados Unidos, ela se apresenta como cristã, mas ela não é cristã, porque as suas doutrinas sobre a pessoa de Jesus e sobre a Bíblia estão bem distorcidas, mas eles se apresentam como cristãos, e o fundador diz que recebeu uma revelação
E aquele livro dele não tem nenhum contexto histórico e arqueológico. A tribo ali mencionada não existe uma comprovação de que ela existiu. Tem uma outra grande religião no mundo, com um livro muito famoso, um profeta muito famoso. Quase que não tem conflito no mundo onde tem uma dimensão religiosa que esse profeta, que esse livro não estejam envolvidos. Eu não vou recomendar que vocês leiam esse livro, porque eu conheço o livro e não posso falar claramente, mas eu não recomendo que você não leia esse livro. Mas eu tive que ler. Por causa do meu trabalho da obra missionária, eu escrevi livros sobre essa realidade que missionários leem. Vou dizer uma coisa para você: naquele livro daquele profeta, não tem uma profecia, não tem nenhum contexto histórico. A Bíblia tem contexto histórico, geográfico o tempo todo. O Jardim do Éden foi colocado entre os dois rios, Tigre e Eufrates. Os rios existem. Abraão sai da sua terra, de Ur dos Caldeus. Os caldeus e Ur dos Caldeus existiu. Vai para Canaã, os povos de Canaã existiram. Peregrinou até o Egito existiu. Moisés foi colocado no cestinho no rio Nilo, o que existiu existe até hoje. Todos os textos da Bíblia têm contexto histórico, geográfico e arqueológico. Neste outro livro de um certo senhor considerado profeta, não tem um texto com contexto geográfico, histórico, verificável. Só tem faça isso, não faça isso, faça isso, faça isso, não faça aquilo. Não existe nada, não existe um livro como as Escrituras bíblicas, só existe a Bíblia. O desafio está em Isaías 43, verso 9. Todas as nações se congreguem. Isaías 43, 9, estou lendo na Nova Almeida atualizada. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Quem das nações tem predições antigas? Quem nas nações coletou e preservou um livro com predições antigas? Quem tem um livro com promessas? Quem tem um livro com profecias? Que apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e diga é verdade. Então que apareça das nações as testemunhas com as predições, fala qual é a predição, fala qual é o contexto histórico, geográfico, fala como cumpriu, para que nós possamos dizer é verdade. Não existe na história da civilização outro livro como a Bíblia. Até tem livros religiosos. Um deles que eu não falei o nome, não tem praticamente conflito no mundo que esse profeta, esse livro não estejam envolvidos. Não tem nenhum contexto, não tem menção de cidade, de imperador, de rei, de época, de rio. Só tem faça isso, não faça aquilo. A Bíblia é o tempo todo. Os moabitas atacaram, os edomitas atacaram, os filisteus atacaram, todos eles existiram. A cidade tal atacou, veio os assírios, veio os babilônios, depois vai vir os gregos, depois veio os romanos. Tudo isso existiu e tudo isso é verificável. O verso 10 diz assim: vocês são as minhas testemunhas, falando para Israel, a única etnia que tem um livro. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, a etnia que Deus formou do zero, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Vocês são minhas testemunhas, Israel. Vocês têm o livro, vocês têm a revelação histórica, vocês preservaram a revelação histórica, vocês têm as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, vocês têm as promessas feitas às nações através de Abraão, Isaque e Jacó. Deus disse para esses três: em ti te abençoarei todas as famílias da terra. Você tem o livro, você tem as predições. E para que você tem? Por que eu falei cumprir?
Por que eu falei que Abraão ia ter um filho e teve? Por que eu falei que vocês iam ser escravos no Egito, mas eu ia tirá-los de lá? Por que eu falei que vocês iam possuir uma terra? E o que mais que eu fui falando ao longo desses séculos? Falei para que vocês saibam, creiam e entendam que só eu sou Deus. Então Deus tem o testemunho histórico das Escrituras. E eu vou dar só um exemplo, citei rapidamente a queda de Jerusalém, tem muitos exemplos, eu vou dar só um exemplo do que eu acabo de dizer. O Senhor que vinha falando do Messias, aliás, ele falou do Messias logo ali na queda, né? Logo ali no Jardim do Éden, quando ele disse que a semente da mulher viria e destruía Satanás. O Senhor que já vinha falando da vinda do Messias, numa certa ocasião, ele revelou que ele ia nascer em Belém, Belém Efrata. Veja, Belém existia, Israel existia, o clã existia. O clã Efrata eram descendentes de Calebe. Clã é essa família estendida, pai, mãe, tios, tias, primos, primeiro grau, segundo grau, cunhados, cunhadas, sogros, sogras. Tinha esse clã. O clã dos descendentes de Calebe era chamado Efrata e morava em Belém, que era um lugarzinho pequeno. Aí o Senhor disse, o governante, que no contexto de Israel, quando o Senhor fala, é esse Messias divino da tribo de Judá, da família de Davi, esse Rei dos Reis, esse Senhor dos Senhores, que se tornaria homem, para ser da descendência de Davi, herdeiro do trono de Davi, pois o Senhor havia falado para Davi, a sua dinastia não terá fim, e a dinastia de reis de Davi que não tem fim, se cumpre em Jesus, esse Rei eterno, esse Senhor dos Senhores, esse Rei dos Reis, do reino de Deus. Então, o Messias da descendência de Davi, esse rei, esse governante, vai nascer em Belém. Presta bem atenção, vai nascer em Belém. Não começará a existir quando nascer em Belém. Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo na Trindade. Ele é eterno, ele é rei, ele é Senhor, ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele vai nascer em Belém. Mas quando ele nascer, não significa que ele começará a existir, porque a sua origem está lá na eternidade. Ele vai se tornar homem. Agora, até que ele nasça, até que a mãe dele entre em trabalho de parto, Israel estará no estado de abandono. Agora, Israel estava no estado de abandono, porque Israel tinha saído do Egito para andar com Deus, e no andar com Deus, a terra ia manar leite e mel, mas tinha que andar com Deus. Deus pôs Israel na saia curta, tinha que andar com Deus para a terra manar leite e mel, mas se não andasse com Deus, complicava, porque ali no Irã e Iraque hoje, tinha os dois rios, Tigre e Eufrates. A Turquia também tem vários rios. O Egito tem um rio do tamanho de um bonde, que é o rio Nilo. Mas Israel não tinha riozão. Tinha o mar da Galileia, 28 quilômetros de água, tinha o rio Jordão, que nunca foi grande, desembocando no Mar Morto, e para ter lavoura tinha que andar com Deus. E se não andasse com Deus, não ia ter chuva na hora certa, e não tinha tanta água assim em Israel, e continua assim. A diferença é que Israel hoje é super desenvolvido, e ele desenvolveu uma tremenda de uma tecnologia com um reservatório de água tamanho de um bonde. Eles tiram água do mar Mediterrâneo, tiram o sal dessa água e vira água doce. Mas isso é dos dias atuais, estamos falando daqueles dias antigos que dependia de andar com Deus. Não andava com Deus, vinha seca, vinha dificuldade, vinha luta, vinha muitas situações complicadas. Israel então desesperava porque não andava com Deus, aí se envolvia com Baal, ou com as várias versões de Baal, no plural, o plural de Baal é Baalins. Aí o Senhor, através dos profetas Miqueias, Amós, Oséias e Isaías, disse que eles iriam para o cativeiro da Síria. Então, do ano 750 a.C. até 586 é um período horroroso, que Israel, em vez de estar
na terra sendo muito abençoado, Israel está recebendo palavra que vai ser escravo de novo. No ano 722, as tribos do norte foram para a Síria. No ano 586, o reino do sul foi para a Babilônia. Esse é um período horrível. Nesse período horrível que Israel não está vivendo as promessas de Deus e nem está andando com Deus e está voltando a ser escravo, o Senhor disse: o Messias vai nascer em Belém. Israel estará em abandono até que a mãe do Messias dê a luz a ele. Mas quando ele nascer, ele será abraçado pelas nações, as nações que não sabiam nada dele. As nações que não sabiam nada de Abraão, Isaque e Jacó, as nações que não sabiam nada dos profetas, as nações que não sabiam nada de Isaías, as nações que não sabiam nada. O Senhor falou pelo profeta Isaías: eu serei achado por aqueles que não me buscam. As nações vão abraçar o Messias. E quando as nações abraçarem o Messias, através do Messias, pela obra do Messias, a pessoa do Messias, nós nos tornamos filhos de Deus. E uma minoria de judeus vai crer nele. E essa minoria de gentios, essa minoria de judeus, com essa grande maioria de povos das nações, vão se tornar um povo só. O povo de Deus, o povo dos salvos. Eles vão se tornar uma família só, a família de Deus, composta de não-judeus salvos e judeus salvos. Eles vão se tornar o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, o templo do Espírito Santo. E eles serão um só, eles vão se tornar um povo só. E o reino do Messias vai se estabelecer, ninguém pode destruí-lo, porque ele é quem ele é. E ele vai pastorear o seu povo. Ele pastoreia o seu povo porque através do Espírito Santo ele está em nós. Ele fala conosco e nos faz perceber, se nós estamos longe de Deus, nós temos que voltar para Deus. Nos faz perceber que é hora de clamar a Deus, não é hora de clamar a Deus. Se é para se humilhar, pedir perdão, voltar para os caminhos do Senhor. Ele vai pastorear o seu povo e o seu povo nele estará em segurança. Desde que nós fiquemos em Jesus, a videira verdadeira, nós estamos em segurança. E se o avião cair e eu morrer, eu estou na presença de Deus. E se eu viver, eu estou na presença de Deus. E se bater o carro e eu morrer, estou na presença de Deus. E se o carro não bater, eu estou na presença de Deus. E se eu estiver gordo, eu estou na presença de Deus. E se eu ficar magro, também estou na presença de Deus. E se eu tiver com saúde, eu estou na presença de Deus. E se eu perder a saúde, eu continuo na presença de Deus. Nada, nada, nada nos separa do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem doença, nem ser jovem, nem ser velho, nem ser pobre, nem ser rico. Nada nos separa do amor de Deus. Nem angústia, nem tribulação, nem perseguição, nem anjos, nem demônios. Não tem um ser no planeta Terra ou no mundo espiritual que nos separe do amor de Deus em Cristo Jesus, salvos pela graça de Deus. O seu povo nele está seguro. E ele vai alcançar pessoas de todas as nações. Como o contexto da profecia está falando do povo salvo, judeus e não judeus. Então as aflições foram simbolizadas pela Síria. E aí o Senhor disse, segundo os eruditos, que entendem a expressão do texto, que o Senhor referiu-se ao fato de 7:8, significar, era uma expressão daqueles dias, significando ele levantará muitos pastores, muitos líderes, e vai cuidar do seu povo. Nós que somos pastores, a gente devia ler a Bíblia. Se o povo não lê, não sei, mas pelo menos o pastor deveria ler. Se pastor tem que ler a Bíblia, pastor tem que estudar, pastor tem que conhecer a palavra, porque Deus nos chamou para pastorear o povo. Seu povo não está lendo outros 500, mas pastor tem que ler. Se o povo não está orando, não sei, mas pastor tem que orar. Se o povo não está ouvindo a voz de Deus, pastor tem que ouvir. Porque o que o Deus espera de nós, não é que nós façamos o serviço dele, mas que nós nos substituímos a Deus. Ele não está esperando isso. Ele está esperando que nós o servimos, que nós venhamos a servi-lo,
de tal maneira que ele disse para Pedro: se você me ama, pastoreia minhas ovelhas. Se pastor ama a Deus, tem que pastorear as pessoas. Se as pessoas não estão bem, é outros 500. Mas pastor precisa ler a Bíblia, ouvir a voz de Deus e poder usar as pessoas, ajudar as pessoas, pois para isso Deus nos chamou. Então ele vai levantar pastores para cuidar das ovelhas. E ele vai pegar aquela minoria dos judeus salvos, e agora nós estamos falando dos judeus salvos. Aquela minoria dos judeus salvos ao longo dos séculos, que está profetizado que todo Israel será salvo. Presta bem atenção no Deus que cumpre a sua palavra. Quando diz que é todo mesmo. E eles vão se converter para valer. Eles vão se converter para valer. Como diz o apóstolo Paulo, se quando eles não creram, foi bênção para o mundo, milhões de gentios. Tenho falado aqui na igreja, por dedução estatística, estima-se que 1 bilhão de pessoas confessam Jesus como Senhor e Salvador. De judeus salvos, são uns 200 mil. Está cumprindo a palavra de Deus. As nações iam abraçar o Messias e uma minoria de judeus iam crer nele, até o dia que o Senhor diz que completará a plenitude dos gentios, então todos os judeus serão salvos. Está profetizado e vai se cumprir a palavra de Deus. Mas nesse momento nós estamos nos dias que 1 bilhão confessa Jesus como Senhor e Salvador. Mais de 1 bilhão diz que é cristão. Mais de 3 bilhões dizem que são cristãos, mas muitos desses cristãos são cristãos de cultura cristã, mas não realmente são discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus, por dedução estatística, 1 bilhão. Judeus, só uns 200 mil, possivelmente só uns 200 mil. Mas estamos falando agora dos salvos. Judeus salvos, que não confiam em homem, confiam no Senhor, serão preservados por Deus, morarão nas nações, e nas nações serão abençoados, terão posição de dominância, simbolizado pelo leão, que no reino animal ele é bem dominante, e se simbolizando também, impossível até de serem destruídos, porque eles têm a bênção de Deus. Não quer dizer que não podem ser perseguidos e morrer, mas em termos gerais, preservados, abençoados, como diz as Escrituras. E vai chegar o dia que esse governante que vai nascer em Belém, ele vai voltar em grande poder e glória. E fique sabendo que ele não vai precisar de forcinha de seu ninguém. Quando ele voltar em grande poder e glória, ele voltará com a sua igreja, voltará com seus milhões de anjos. Ele não vai precisar de favorzinho de ninguém. E não vai precisar fazer reuniãozinha com ninguém. Me ajuda aqui, me ajuda ali, estou com problema. Ele falará e tudo acontecerá. Quando o reino de Deus chegar na sua plenitude, Jesus não vai precisar de um soldado. Não vai precisar de um canhão. Não vai precisar de um míssil. Ele não vai precisar de um nada, não vai precisar de uma bomba atômica, aliás, ele vai sumir com isso tudo. Quando a plenitude do reino de Deus chegar, ele vai sumir com as armas. Ele não vai precisar de nenhum exército para estabelecer a plenitude do seu reino quando ele voltar em grande poder e glória. Não tem cultura na terra que tenha um livro como esse. Se você quiser saber que Deus é Deus, precisa conhecer esse livro. Deixe-me ler esse texto. Para você perceber que eu não inventei, está na Bíblia. Miqueias capítulo 5, verso 2. Miqueias 5, verso 2, Nova Almeida atualizada. Mas tu, Belém Efrata é esse pequeno clã de descendentes de Caleb. Embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Essa é a promessa do Messias, da descendência de Davi, herdeiro do trono de Davi, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
ou seja, ele vai nascer em Belém. De ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Ele não passará a existir quando se tornar homem. Ele é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Ele é eterno. Suas origens estão no passado distante, desde tempos antigos, pois ele é eterno. Ele é um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Verso 3. Por isso os israelitas serão abandonados, até que dê à luz a que está em trabalho de parto. Lembra o contexto histórico do ano 750 a.C. a 586, Israel estava voltando a ser escravo na Síria e na Babilônia. Ele estava no estado de abandono. E agora ele continuaria no estado de abandono até que o Messias viesse, porque quando o Messias viesse, ele é o caminho para Deus, para Israel e para todas as nações. Por isso os israelitas serão abandonados até que dê à luz a mãe de Jesus, a que está em trabalho de parto. Então o restante dos irmãos do governante, presta bem atenção, a profecia está falando do governante e Messias. Então o restante dos irmãos do governante voltarão para unir-se aos israelitas. Veja que os irmãos do governante que vão se unir aos israelitas não são israelitas. Não é que os irmãos do governante israelitas se unirão a outros irmãos israelitas. Não, são gentios. Quando o Messias chegar, ele seria abraçado pelas nações, baseado em muitos textos, inclusive aqui vai ficar mais claro ainda. Milhões de gentios recebem Jesus como Senhor e Salvador, e ele se une aos israelitas salvos, que recebem Jesus como Senhor e Salvador. E quando eles se unem ao Messias de Israel, os não-judeus e os judeus, eles se tornam um povo só pelo sangue de Cristo. O povo, palavra singular, sentido plural. Ele se forma uma família só, a família de Deus. Família, palavra singular com sentido plural. Ele se torna o corpo de Cristo, a igreja. Palavra singular, sentido plural. Ele se torna o templo do Espírito Santo, palavra singular com sentido plural. Ele se torna a noiva de Cristo, palavra singular com sentido plural. Efésios 2,19, vamos voltar em Miqueias daqui a pouco. Efésios 2,19, falando de nós, os gentios. Efésios 2,19, falando de nós, os gentios. Assim vocês não são mais estrangeiros. Isso no reino de Deus, não somos estrangeiros. Assim não são mais estrangeiros e nem peregrinos no reino de Deus, do povo de Deus, da família de Deus, do corpo de Cristo, da noiva de Cristo, do templo do Espírito Santo. Não somos mais estrangeiros e peregrinos. Somos concidadãos dos santos, dos judeus salvos, gentios salvos. Somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Estava profetizado lá então que ele uniria os gentios e os não gentios num único povo, numa única família. Miqueias 5:4. Ele se estabelecerá, o reino dele é eterno, ninguém pode destruir Jesus. Esse reino vai crescendo como uma semente de mostarda e terá sua plenitude na volta de Jesus. Ele se estabelecerá e os pastoreará. Ele pastoreará os salvos, gentios e judeus salvos. Ele pastoreia pela presença dele em nós, pelo Espírito Santo, pois as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ele se estabelecerá e pastoreará na força do Senhor, nessa unidade que há na Trindade. Na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, nessa unidade que há na Trindade. Eles viverão em segurança, os salvos, judeus e não judeus, vivemos em segurança. Porque ninguém pode parar Jesus, o seu poder, a sua glória e a sua obra em nós. Como eu disse, se eu for novo,
eu estou em segurança. E se eu ficar velho, eu estou também. E se eu tiver saúde, eu estou em segurança. E se eu fiquei tão idoso, estou meio cego, meio surdo, andando meio encurvado, eu continuo em segurança, porque eu estou em Jesus. Se eu estiver vivo, eu estou em segurança. E se eu morrer, eu estou no paraíso, em segurança. O povo dele está em segurança, porque nada nos separa do amor de Deus, nada nos retira a salvação de Jesus, nada nos retira o Espírito Santo, a menos que eu queira andar em pecado, a menos que eu queira invocar o mal e as trevas. Se eu quiser andar com Deus, ninguém tira o Espírito Santo. Ninguém tira o perdão de pecados, ninguém tira a salvação, ninguém tira a obra de Jesus. Eles viverão em segurança, os gentios salvos e os judeus salvos, que é um povo só, que é o único povo, que é uma única família, que é uma única noiva de Cristo, único corpo, único templo. Eles vivem em segurança porque nós estamos em Cristo. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A realidade do Senhor, das suas promessas e sua salvação, não tem nada a ver com as nossas circunstâncias aqui na terra, tem nada a ver com a nossa velhice, tem a ver com a verdade de Deus. Eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Olha, Miqueias está falando do Messias que vai nascer em Belém. O reino dele vai alcançar as nações. Já falei aqui na igreja, vou repetir. Talvez você nem vai lembrar que eu falei, mas estou falando de novo. Gente, para mim é uma maravilha viver nesses dias. Já perguntei para mim várias vezes se eu queria ter vivido do lado de Abraão, do lado de Elias, de Moisés. De Davi eu não queria, era muita guerra, muita matança. Deus me livre, não queria ter nascido no dia de Davi, mas no dia de Elias, também não era moleza não, ele vivia fugido de Acabe e Jezabel. Mas o poder de Deus nos dias de Elias era maravilhoso. Se fosse para escolher assim, duas opções, eu vou falar a segunda e a primeira. A segunda eu ia pedir para viver nos dias de Isaías. Acho que seria melhor, mas não vou me delongar nisso não. Mas é claro que nos dias de Jesus teria sido muito maravilhoso, do lado de Paulo também teria sido maravilhoso, mas acho que eu teria escolhido viver nos dias de Isaías. Mas a gente não escolhe, né? Quando a gente vê, a gente nasce e ninguém escolhe nada. Mas para mim, sabe qual é a minha primeira opção? Se eu tivesse que escolher e não escolhi, era nascer nesses dias. Porque a gente pode ler a Bíblia, como que Deus foi cumprindo a sua palavra para Abraão, Isaque e Jacó, como Deus vem cumprindo a sua palavra para Israel, como Deus vem cumpriu a sua palavra na primeira vinda de Jesus, como Deus vem cumprindo a sua palavra no derramar do Espírito Santo, como Deus vem cumprindo a sua palavra nos sinais da volta de Jesus. Agora não é promessa lá longe de muitos séculos, nós estamos há 4.000 anos depois de Abraão, dá para analisar muita coisa. Nós estamos há 3.000 anos depois de Davi, dá para analisar muitas coisas. Nós estamos há 2.000 anos depois de Jesus, em 2033 é data estimada, claro. Nosso calendário parece ter um erro aí de 6 anos, está 6 anos para frente, tinha que 6 anos para trás, mas isso é estimado, ninguém vai mexer no calendário, vai continuar como está. Mas em 2033, desse nosso calendário, vai completar 2.000 anos da grande comissão. Façam discípulos de todas as nações. Aí você pode pegar as estatísticas do mundo e ver como a igreja se espalhou pelas nações, e as profecias que falavam que a igreja ia se espalhar para as nações, e as profecias que falavam que o Messias ia ser abraçado pelas nações, e as profecias que falavam que a grandeza dele, Miqueias 4, no finalzinho, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Hoje nós temos as informações, temos as estatísticas, nós temos as profecias, é um privilégio viver nos nossos dias. E você ver a palavra de Deus cumprindo,
e você falar assim, não sei exatamente como Jesus vai voltar, mas dá para farejar que está mais perto do que nunca, sem marcar a volta dele. E se demorar 100 anos? Isso é pertinho, irmão. Isso é pertinho. E se fosse demorar 200, 300? É pertinho. Perto da eternidade, perto dos séculos passados, isso é pertinho. Não vou marcar dia e hora da volta de Jesus, mas não parece que demora 100 anos. Se errei, Deus não me revelou, não estou sabendo, não estou querendo acertar. Só estou dizendo que é uma maravilha a gente poder olhar para a palavra de Deus e ver a palavra do Senhor se cumprindo. Verso 5, ele será a sua paz, Efésios 2, o Messias é a paz de gentios salvos e judeus salvos, dos dois pela cruz ele removeu a inimizade e fez um povo só, baseado na nova aliança. Verso 5, diz os eruditos, os estudiosos, que aí a Síria é o simbolismo de todas as complicações dos servos do Messias, simbolizado pela Síria. No finalzinho do verso fala que Deus levantará 7 ou 8 pastores, e segundo os eruditos, isso refere-se a muitos e muitos pastores que Deus vai levantar para ajudar os salvos. Aí ele fala dos judeus salvos, que eu vou ler aqui, se aplicaria em termos gerais a todo Israel, e a gente podia divagar nisso, mas não é o caso. Nós vamos aqui focar nos salvos, porque o texto está falando dos judeus salvos. O texto está falando dos judeus que receberam Jesus. Verso 7. O remanescente de Jacó, lembra que o contexto está falando do Messias, o governante que vai nascer em Israel. Do Messias que vai ser abraçado pelas nações e fará de gentios e judeus um povo só. Do Messias do reino indestrutível, dos salvos que nele estão seguros. Isso que o texto está falando. Agora está falando dos judeus salvos. O remanescente de Jacó, verso 7, estará no meio de muitos povos como orvalho. Ou seja, orvalho é aquela presença bem discreta e pequena, não é um chuvão, não é tempestade, mas que faz diferença. Estará entre os povos. Tem aí judeus salvos espalhados pelo mundo afora. Como orvalho, como aguaceiro sobre a relva. É o judeu salvo. Não porá sua segurança no homem, nem dependerá dos seres humanos. São judeus salvos. Esses poucos judeus, por hora, são poucos. Todo Israel ainda vai se converter, e vai converter para valer, mas isso é outra história ligada à grande tribulação, guerra do Armagedon. Nós vamos entrar nisso, não vamos entrar nisso, mas aqui está falando da minoria salva ao longo dos séculos. Não porá sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. Verso 8. Os remanescentes de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como o leão. Essa é a figura de linguagem de dominância. Como o leão entre os animais da floresta, como o leão forte entre os rebanhos de ovelhas, leão que quando ataca destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Dado a bênção de Deus, e não por mérito humano, tem uma bênção sobre Israel, mas aqui estamos falando dos judeus salvos, que ao longo dos séculos, espalhados pelas nações, terão essa presença de dominação e de influência por causa da graça e da misericórdia de Deus sobre eles. A Bíblia é o único livro da história que tem predições antigas, para que nós possamos saber, Isaías 43, 9 e 10, para que possamos saber, crer, entender que só Ele é Deus. Ele está cumprindo a sua palavra. Então, esse governante que vai nascer em Belém, já nasceu há 2000 anos atrás, já morreu, já subiu ao céu, já derramou o Espírito Santo, já espalhou a sua igreja pela terra, temos todos os sinais de sua segunda vinda, que também está profetizado no Velho e Novo Testamento. Então ele vai voltar com grande poder e glória.
Hoje no mundo o quadro é esse: se você tiver bomba atômica, todo mundo tem medo de você e você manda bastante e ganha bastante dinheiro. Veja lá que a Rússia está com esse problema na Ucrânia, estão armando a Ucrânia para a Rússia não vencer, mas ninguém usa bomba atômica, ninguém usa. A Rússia tem bomba atômica, a China tem bomba atômica, o Paquistão, o Irã está querendo ter bomba atômica, a Coreia do Norte talvez tenha, não sei, mas ninguém usa. Que é o primeiro que usar, não sobra nada depois, ninguém usa. Ninguém usa bomba atômica, mas quem tem bomba atômica, ninguém vai para cima de você assim não. Então, o que está acontecendo agora entre Ocidente e Rússia, por causa aí das bombas atômicas, e as bombas atômicas, de alguma forma, é sinal de dominação, de poder, de segurança. Essa é a realidade aí do mundo nos dias de hoje. Israel tem um exército muito poderoso, com muita tecnologia. A última informação é que eles já teriam derrotado 25% do exército do Hamas, mas os outros 75% continua firme e forte para continuar mandando míssil, com não sei quantos túneis cavados ali na faixa de Gaza. Israel não encontrou todos os túneis, não encontrou todas as fábricas de míssil, não encontrou. Os últimos 75% continuam dando a mesma dor de cabeça que os outros 100% estavam dando. Mas olha que Israel é bem poderoso, está debilitando de muita forma, mas ainda não chegou a dizer se parar a guerra hoje para os mísseis contra Israel. Não consegue falar isso, porque em plena guerra, de algum canto subterrâneo, eles aparecem e mandam míssil a hora que eles quiserem, se escondem debaixo da terra. Está uma coisa muito difícil ali de vencer, não está uma coisa fácil. Mas Israel tem sim um exército muito desenvolvido, muita tecnologia desenvolvida, às vezes até pelo próprio Israel. Mas vou dizer uma coisa para você: quando esse governante voltar em grande poder e glória, ele não vai precisar de um soldado de Israel. Ele não vai precisar de um míssil. Ele não vai precisar falar, me dá as bombas atômicas para eu ter poder. Ele vai trazer o reino de Deus na sua plenitude, na base do falar. Quando ele falar, ele destruirá o anticristo com o sopro de sua boca e mandará-o jogar no lago de fogo. Eles vão inaugurar o lago de fogo, o anticristo e o falso profeta, que em Apocalipse são tão poderosos pelo poder do inimigo como Elias. Vai cair fogo do céu, eles vão enganar o mundo todo. Tem uma estátua que vai falar nos dias dele. Eles vão fazer milagres espetaculares por força das trevas, mas quando Jesus voltar, ele vai falar e acabou. Acabou o reinado deles, acabou a influência deles, acabou. Ele não vai precisar dos Estados Unidos, não vai precisar nem de Israel. Quando ele voltar com grande poder e glória, ele até vai destruir tudo. Ele vai destruir as armas atômicas, ele vai destruir tudo. Ele vai destruir aquilo que era sentido de segurança. E quando o reino de Deus chegar, ele vai eliminar o mal. Ele vai separar o bode das ovelhas. Ele vai eliminar o mal. Na plenitude do reino de Deus não vai ter adivinhos. Na plenitude do reino de Deus não vai ter ocultismo. Na plenitude do reino de Deus não vai ter envolvimento com as trevas. Na plenitude do reino de Deus não vai ter pecado. Na plenitude do reino de Deus não vai ter corrupção, não vai ter nada, não vai ter injustiça. Tudo deste mal, ele vai acabar na força do seu poder. Quando ele voltar em grande poder e glória, ele vai acabar até com esse poderio militar do mundo, por forças, por armas nucleares, vai acabar com isso tudo. Ele não precisa nada disso. Se na profecia ele falasse na linguagem de hoje, ninguém ia entender. Ninguém tinha visto um drone, ninguém tinha visto um míssil, ninguém tinha visto um submarino nuclear. Então ele falou na linguagem daquela época. Verso 10. Naquele dia, essa é a plenitude do reino de Deus, quando o Messias volta a segunda vez. Naquele dia, declara o Senhor, matarei os seus cavalos e destruirei seus carros de guerra. O Messias não vai precisar de força militar para trazer o seu reino à plenitude. Verso 11. Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Ele não vai precisar de cidade murada.
Quando ele voltar, ele vai acabar com tudo que é poderio militar, vai separar bode das ovelhas, vai trazer o reino de Deus na sua plenitude, na plenitude do reino. Não vai ter isso aqui que está no verso 12. Acabarei com a sua feitiçaria, e vocês não farão mais adivinhações. 13. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Não vai ter mais idolatria, não vai ter mais feitiçaria, não vai ter mais satanismo. Vocês não se curvarão mais diante das obras de suas mãos. O verso 14, possivelmente, no ensino de Jesus, é quando ele separa o bode das ovelhas. Desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados, derrubarei os seus ídolos. Verso 15, com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram. Aqui está uma prova de predição antiga, que a gente pode conhecer, saber, e como está em Isaías 43:10, para que vocês saibam, para que creiam em mim e entendam que só eu sou Deus. Não teve Deus antes de mim, não terá Deus depois de mim, só tem eu. E nenhuma outra nação da terra tem um livro como a Bíblia. Só os judeus receberam um livro segundo a revelação histórica de Deus e preservou a revelação histórica com um grupo de escribas. Esses escribas estavam divididos por livros que não só escreviam, eles tinham um livro decorado. Os escribas de Isaías decoravam o livro, de Jeremias, eles decoravam, ele só fazia isso. Ele tinha o texto decorado e ele desenhava, tinha que ter bastante coordenação para desenhar bonitinho, letra por letra. Acabava uma cópia, começava outra, acabava uma cópia. Só uma cultura do mundo teve um grupo de escribas para preservar um livro como esse, e esse é o livro mais vendido do mundo. E esse livro ele é maravilhoso, porque ele tem contexto histórico, ele tem contexto geográfico e ele tem contexto arqueológico. Então, quando o Senhor está falando, é nos dias que Israel está abandonado. Está no estado de abandono, não porque Deus abandonou, ele que se abandonou Deus. E o Senhor está falando da época do Messias, do reino do Messias, do Messias sendo recebido pelas nações, Messias unindo judeus e não judeus salvos, o Messias estendendo o seu reino para todas as nações, a segurança da salvação do Messias, os pastores que ele levantar para ajudar o seu povo, como ele abençoar os judeus salvos ao longo dos séculos, e a sua segunda vinda, quando ele trará o seu reino à plenitude, sem nenhuma força militar. Só Israel preservou um livro como esse. E eu não falei nomes claros aqui, porque eu poderia ser processado, em alguns casos até jurar de morte, mas eu posso falar para você que não tem um livro na terra, no contexto histórico que esse livro tem. Não tem um livro na terra com o contexto histórico que esse livro tem. Até o Novo Testamento, citando as autoridades romanas e tudo mais, e as palavras de Jesus preservadas e como que elas se cumprem. Não tem um povo na terra que preservou um livro como os judeus, e esse livro tem as predições antigas, e esse livro tem o testemunho que Deus é Deus. Eu quero dar um conselho para você. Leia a Bíblia. Mas eu vou sugerir que você leia bastante primeiro o Novo Testamento. Qualquer dúvida que você tiver, estou disposto a responder. E depois você deixe para ler o Velho Testamento depois. Primeiro leia umas 7 vezes o Novo Testamento, pedindo para o Espírito Santo te dar entendimento e te dar conhecimento. Eu que sou pastor, visito muitas pessoas. Vou dizer uma coisa para você. Tem muitas pessoas com muitos cursos que não leem a Bíblia. E tem aquelas pessoas pobrinhas, sem curso nenhum, sem estudo nenhum, mas só lê a Bíblia. Só lê a Bíblia, não lê jornal, não lê nada. Eles só leem a Bíblia e eles têm o Espírito Santo
e eles passam a ganhar um entendimento das coisas de Deus que só quem tem o Espírito Santo tem. E às vezes eu estou visitando uma pessoa simples que não tem curso nenhum, e quando ela fala da Bíblia, tem hora que eu fico envergonhado. Eu falo: Senhor, essa pessoa parece que entendeu melhor do que eu, essa pessoa está percebendo melhor do que eu, essa pessoa está falando um negócio aqui que eu nunca vi, porque ela tem o Espírito Santo. E a Bíblia foi inspirada pelo Espírito. E você vai ter pessoas simples lendo a Bíblia, com entendimento que pessoas estudadas não têm, porque também não lê a Bíblia. Também não lê a Bíblia. Você vai ter pessoas simples com conhecimento e revelação, que pessoas estudadas também não têm esse conhecimento, não têm essa revelação toda, não. Então eu quero sugerir que você leia bastante o Novo Testamento. Se você tiver dúvidas, pode perguntar. E vou falar uma coisa para você: Deus não faz acepção de pessoas. Se você é salvo, você tem o Espírito Santo. Se você ler a Bíblia, o Senhor vai te dar conhecimento, e você pode ser muito usado por Deus, e você pode ter assim compreensões que às vezes até nem pastor tem direito. Às vezes o pastor começa a ouvir aquelas, fala: meu Deus, Senhor, misericórdia, parece que eu tinha estudado, parece que eu sabia alguma coisa, agora essa pessoa falando aqui, estou me sentindo até envergonhado, mas é porque a pessoa tem o Espírito Santo. Amém? Então Deus deu testemunho de si mesmo pela revelação bíblica, histórica, a revelação histórica de Deus preservada nas Escrituras, e que nós acabamos de ler, está se cumprindo nos dias de hoje. 1 bilhão de gentios se tornaram irmãos de Jesus, filhos por adoção, unidos aos judeus salvos, que são preservados pelo Senhor e se tornaram a família de Deus. Amém? Eu quero orar para você ler a Bíblia, eu quero orar para você dar testemunho de Jesus, eu quero orar para que você seja usado para a honra e glória de Deus. Amém? Mas eu também não queria orar assim de uma maneira assim paternalista, né? Eu oro e você fica parado. Não, Deus quer ouvir sua oração. Deus quer conversar com você, Deus quer falar com você, Deus quer dar sabedoria para você, Deus quer dar entendimento para você, Deus quer dar fé para você, Deus quer dar ousadia para você, Deus quer te usar, Deus quer revelar a si mesmo a você. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus, não é o pastor Silas. Amém? Então vamos ficar em pé. Será que vocês conseguem orar? Amém? Enquanto eu oro, vocês oram também? Vamos fechar os olhos? Aí no seu lugar eu quero convidar você a começar a falar com o Senhor. Não fique esperando eu orar, você começa a orar, todos vocês orando a meia voz, fala com o Senhor. Você é cumprimento de profecia. Você é um dos gentios que abraçou o Messias. Você faz parte do povo de Deus, você é filho de Deus, você é da família de Deus, você é noiva de Cristo, você é corpo de Cristo, você é templo do Espírito Santo, você é cumprimento de profecia. Você é cumprimento de profecia. Você é cumprimento de profecia. O Messias seria abraçado pelas nações e você recebeu Jesus. Você é cumprimento de profecia. Você se tornou com os judeus salvos a família de Deus, o povo de Deus. Você é cumprimento de profecia. Esse pequeno grupo de judeus salvos, em relação à maioria, é cumprimento de profecia. A grande maioria dos judeus que vão se converter em breve na história é cumprimento de profecia. Os sinais da volta de Jesus é cumprimento de profecia. A primeira vinda de Jesus é cumprimento de profecia. O derramar do Espírito Santo é cumprimento de profecia. A segunda vinda de Jesus, os sinais da volta de Jesus são cumprimento de profecia. Nós somos cumprimento de profecia. O Evangelho entre todos os povos e nações é cumprimento de profecia. E Deus não te salvou só para você viver de uma maneira protegida por alguém, por um pastor. Na verdade, nós acabamos de ler que o Messias ia te pastorear, e o Messias te pastoreia pelo Espírito Santo de Deus dentro de você. Você é ovelha do Messias.
Você é a ovelha do Messias que nasceu em Belém da Judeia. Ele disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você é a ovelha de Jesus. Ele fala com você. Você é a ovelha de Jesus. Você é filho de Deus por causa de Jesus. Você é do Senhor por causa de Jesus. Você está seguro em Jesus. Talvez você não tivesse entendimento. Talvez você estivesse num estado de agonia emocional por falta de entendimento. Talvez eu estou meio assim, abandonado. Talvez eu estou assim meio perdido. Talvez eu estou sentindo que Deus não está ligando muito por mim, porque meu problema é muito grande, minha agonia é muito grande, minha angústia é muito grande, meus problemas são grandes, parece que eu estou sozinho. Nele você está seguro. Nem morte, nem vida, nada vai te separar do amor de Deus. Poderia orar por você, eu vou orar por você, mas eu tenho certeza que o Messias que nasceu em Belém da Judeia está querendo ouvir a sua voz. Estou demorando para orar porque Ele quer ouvir a sua voz. O Messias que nasceu em Belém, que vai voltar em grande poder e glória, que te salvou, que cumpre as promessas de Deus na sua vida, Ele quer ouvir a sua voz. O Messias, o teu Senhor, o teu Salvador, o teu pastor, quer ouvir a sua voz. O Messias, o teu Salvador, quer usar a sua vida, por onde quer que você for amanhã, no trabalho, na família, no mercado, Ele quer ir com você. A presença de Deus quer ir com você. Ele quer usar a sua vida. Quando você entrar nos ambientes, vai mudar os ambientes. Não é porque você é melhor, não é porque você é mais santo, nem é porque você ouviu esse sermão, é por causa da presença do Messias que nasceu em Belém da Judeia. Quando você entrar nos lugares, Ele vai entrar com você. Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer te usar, Ele quer te usar, Ele quer te usar. O Messias quer falar com você. O Messias quer te usar, quer abençoar a sua família através da sua vida, quer abençoar o seu ambiente de trabalho através de sua vida. O Messias está vivo, Ele é poderoso, nós estamos seguros nele. Nenhuma circunstância da vida nos separa do amor de Deus, do amor do nosso Senhor, do amor do nosso Salvador, do amor do nosso Messias. Aleluia. Pai amado, muito obrigado pelas Escrituras. Talvez se nós fôssemos melhor ensinados nas Escrituras, nós teríamos amado mais as Escrituras. Talvez se nós tivéssemos ouvido melhor das Escrituras, nós íamos amar o Senhor e amar a Tua revelação histórica. Talvez nós íamos até querer ler a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Senhor, e quando nós estivéssemos lendo e querendo aprender, Teu Espírito Santo teria também nos ensinado melhor. Mas muitas vezes, Senhor, nós não aprendemos a importância das Escrituras, nós nem lemos a Bíblia direito, nós nem oramos, e nós nivelamos por baixo. Só frequentar o culto tá bom, tá bem menos pior do que se não frequentasse. Mas é muito mais do que isso. O Senhor quer nos ensinar conforme nós lermos as Escrituras, e o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer pastorear as suas ovelhas, o Senhor quer falar com as suas ovelhas, o Senhor quer mostrar para cada uma das suas ovelhas que o Senhor as ama. O Senhor quer falar e ministrar e libertar as suas ovelhas. O Senhor quer ungir as tuas ovelhas. O Senhor quer usar as tuas ovelhas. O Senhor quer consolar as tuas ovelhas. O Senhor quer falar com as tuas ovelhas quando elas estiverem tristes e desanimadas. O Senhor quer abençoar as tuas ovelhas. Pai amado, mas nem sempre as tuas ovelhas tiveram ali no coração o desejo de ler a tua palavra, o desejo de te amar, o desejo de andar com o Senhor. Talvez eles pensaram que uma capa de religiosidade ia resolver, que uma capa de aparente espiritualidade ia resolver. Talvez um título ali na igreja que eles receberam
de algum trabalho que eles fazem, que aquilo ia resolver. Quem vai resolver é a tua presença em nós, é comunhão com o Senhor, é presença do Senhor, é voz do Senhor, é misericórdia do Senhor. Quem vai resolver é o governante que nasceu em Belém da Judeia, é Ele que vai resolver. Quem vai eliminar o problema do mal do jardim do Éden é quando Ele voltar em grande poder e glória. Ele não vai precisar de força militar, Ele vai acabar com força militar, Ele vai separar bode de ovelhas. Senhor Jesus, nós encomendamos as nossas vidas à graça do Senhor. Nós não viemos na igreja para exaltar nosso nome, nós nem viemos na igreja para nos sentirmos melhores e mais espirituais. Viemos na igreja para nos encontrar com o Senhor. Viemos na igreja para ouvir a Tua voz. Viemos na igreja para sermos fortalecidos pelo Senhor. Viemos na igreja para o Senhor tocar o nosso coração de outra forma, de outra maneira, que nós voltaremos a amar o Senhor e desejar a Tua presença e andar nos Teus caminhos. Viemos na igreja para sermos pastoreados pelo governante que nasceu em Belém da Judeia. Viemos na igreja para sermos consolados pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador. Viemos na igreja para sermos ajudados e abençoados pelo Filho de Deus, pelo Filho do homem, pelo Filho de Davi, pelo Messias de Israel. Viemos na igreja para amarmos o Senhor outra vez, para desejarmos o Senhor outra vez, para querermos o Senhor outra vez. Viemos na igreja para sermos fortalecidos, para sermos uma bênção na nossa família, na nossa cidade, no nosso ambiente de trabalho. Viemos na igreja para que o Senhor glorifique o nome do Senhor através de nossas vidas, para a honra e glória do nome de Jesus. Viemos na igreja para voltarmos a estar na Tua presença, independente de circunstâncias, sabendo que nem morte, nem vida, nada, nem anjos, nem demônios nos separam do amor de Deus. Viemos na igreja para que o nosso coração seja inundado de temor do Senhor, para sermos santos diante do Senhor. Queremos ser santos diante do Senhor. Recebemos todo o poder, toda a unção do Espírito Santo. Amém.